Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Havendo número regimental, solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaberá, realizada em recinto próprio, aos 22 dias do mês de junho do ano de 2015, sob a presidência do vereador Pedro Geraldo Novaes de Macedo. Havendo número regimental, constatou-se a presença dos vereadores Odair Oliveira Mota, José Pedro dos Santos, Everaldo Aparecido de Carvalho, Antônio Camargo de Oliveira, Jair Breno Sobrinho, Pedro Rodrigues Lobo, Patrícia Luiz da Silva Souto Vilela e José Vanderlei Barreira. O senhor presidente declarou aberta a sessão e, proferindo as palavras sob a proteção de Deus, deu início aos trabalhos, solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior, que, após lida, foi discutida e aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Como matéria para o expediente, foram lidas as indicações 051, 052, 053 e 054. Na sequência, foi apresentado o projeto de lei número 25, de autoria do Executivo, que autoriza a concessão de subvenção social à Associação de Pais e Amigos Decepcionais de Itaberá, a PAI, CNPJ número 60.124.039/0001-42 e de outras providências. E do projeto de lei número 26, também de autoria do Executivo, que aprova o Plano Municipal de Educação e da outras providências. Esses dois projetos foram encaminhados à análise das comissões permanentes do Legislativo. Não havendo mais matéria para o expediente, a palavra ficou livre após seu uso. Passou-se para a ordem do dia, quando o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura do parecer das comissões permanentes, recomendando a aprovação do projeto de lei número 24, de autoria do Executivo, que dispõe sobre denominação de via pública. Esse projeto de lei foi discutido e colocado em votação. Foi aprovado pela unanimidade dos vereadores. Não havendo mais matéria a ser deliberada, novamente a palavra ficou livre e, após seu uso por alguns vereadores, o primeiro secretário, vereador José Vanderlei Barreira, fez a leitura do edital de convocação para audiência pública de discussão do projeto de lei número 26, recém-lido nesta sessão, a qual será realizada na próxima quarta-feira, dia 24/6, às 18 horas, neste Legislativo. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão, do que para constar, eu, José Vanderlei Barreira, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será devidamente assinada. Coloco em discussão a ata. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e contrários se levante. Está aprovada a ata. Com matéria para o expediente, solicita a leitura das indicações número 55 a 56. Indicação número 55/2015. De acordo com o que preconiza o regimento interno, em seu artigo 151 dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, indico ao Executivo, para que o mesmo providencie junto ao setor competente, o recapeamento do asfalto e manutenção das lajotas da rua Moisés Olímpio de Freitas, antiga Estrada Velha, em nosso município. Justificativa: a referida rua é composta com pavimento asfáltico e com lajotas. O pavimento de asfalto está completamente esburacado e o pavimento com lajota está em vários locais com as lajotas soltas e fora do lugar. Sala das Sessões, 25 de junho de 2015, Jair Breno Sobrinho, vereador. Indicação número 56/2015. De acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, indico ao Executivo, para que o mesmo providencie junto ao setor competente reparos na estrada que liga o distrito de Engenheiro Maia, passando pela propriedade do senhor Osvaldo e saindo na SP 259 em nosso município. Justificativa: a estrada se encontra necessitando de reparos e colocação de pedras, pois trata-se de rota de transporte de alunos usada diariamente. Sala das Sessões, em 25 de junho de 2015, Everaldo Aparecido de Carvalho Balinha, vereador. Solicito a leitura do projeto de lei número 27, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 27, de 23 de junho de 2015. Dispõe sobre criação de cargo de provimento efetivo. O prefeito municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, senhor José Benedito Garcia, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º.
fica criado na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Itaberá um cargo de servente feminino, referência 2A-2 da Lei nº 1710, de 10 de novembro de 1998, a ser regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e provido mediante concurso público na forma da lei. Artigo 2º. As atribuições e os requisitos para provimento do cargo de servente feminino compreende as indicadas no quadro abaixo. Especificações para provimento do cargo de servente feminino. Atribuições: manter a limpeza do ambiente de trabalho, pátios e demais dependências do patrimônio municipal, varrer e ilustrar o piso, tirar o pó dos móveis, limpar as janelas e portas, abastecer com produtos de limpeza e higiene as dependências da instituição, proceder à limpeza de sanitários e banheiros, auxiliar no preparo da merenda escolar e executar outras atividades correlatas ao cargo ou designadas pelo seu superior imediato. Requisitos de provimento: ensino fundamental incompleto. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal, em 13 de junho de 2015. José Benedito Garcia, Prefeito Municipal. Encaminho esse projeto para análise das comissões. Não havendo mais matéria para o expediente, deixa a palavra livre ao vereador que dela queira fazer o uso. Na ordem do dia, solicita a leitura do parecer das comissões favorável ao projeto, aprovação do projeto de lei número 17, de autoria do Executivo. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, referente ao projeto de lei do Executivo número 17, 17. É o 17. Esse aqui. Aqui é o 17, moço. Como é que está com essa comissão também? Comissão de Justiça, Legislação e Redação, referente ao projeto de lei do Executivo número 17/2015. Autoria Executivo. O vereador secretário. O relatório. A propositura em referência que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2016 e da outras providências. Voto. Tenho que o projeto está conforme a legislação vigente e não enfrenta obstáculos na Constituição da República, recebendo parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A propositura em si não encerra ofensas a nenhuma legislação superior, não cabendo a essa comissão, no caso, ponderar sobre aspectos meritórios. Desnecessário implemento de correções da redação. Assim, voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal de Itaberá, 25 de junho de 2015, José Vanderlei Barreira, secretário, e os vereadores membros. Não. Decisão. Votam os demais membros da comissão pelas conclusões do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 25 de junho de 2015, Antônio Camargo de Oliveira, presidente, Jair Breno Sobrinho, membro. Não, tem outro aqui. Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei do Executivo número 17/2015. Autoria Executivo. O vereador secretário. A propositura em referência que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2016 e da outras providências. Voto. Tenho que o projeto está conforme a legislação financeira federal e tem suporte na legislação orçamentária municipal, recebendo parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A despesa criada não aparenta discrepância ao interesse público, não representando ofensa às finanças municipais. Assim, voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal de Itaberá, 25 de junho de 2015, Everaldo Aparecido de Carvalho, secretário, e os vereadores membros. Voto aos demais membros da comissão pelas conclusões do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 25 de junho de 2015, José Pedro dos Santos, presidente, José Vanderlei Barreira, convocado como primeiro suplente. Assino o parecer. Coloco em discussão o projeto.
Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e contrários se levante. Está aprovado o projeto. Solicito a leitura do parecer das comissões favorável à aprovação do projeto de lei número 25 de autoria do Executivo. Comissão de Justiça, Legislação e Redação referente ao projeto executivo número 25/2015. Autoria Executivo. O vereador secretário relatório, a propositura em referência que autoriza concessão de subvenção social à Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Itaberá APAI, CNPJ número 60.124.039/0001-42 e da outras providências. Voto. Tenho que o projeto está conforme a legislação vigente e não enfrenta obstáculos na Constituição da República. Recebendo parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A propositura em si não encerra ofensas a nenhuma legislação superior, não cabendo a esta comissão, no caso, ponderar sobre aspectos meritórios. Desnecessário implemento de correções da redação. Assim, voto pela aprovação do projeto Câmara Municipal de Itaberá, 25 de junho de 2015. José Vanderlei Barreira, secretário, e os vereadores membros, voto aos demais membros da comissão pelas conclusões do secretário relator, Câmara Municipal de Itaberá, 25 de junho de 2015. Antônio Camargo de Oliveira, presidente. Jair Briene Sobrinho, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Referente ao projeto de lei do Executivo número 25/2015. Autoria Executivo. O vereador secretário. Relatório. A propositura em referência que autoriza a concessão de subvenção social à Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Itaberá APAI, CNPJ número 60.124.039/0001-42 e da outras providências. Voto. Tenho que o projeto está conforme a legislação financeira federal e tem suporte na legislação orçamentária municipal, recebendo parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A despesa criada não aparenta discrepância ao interesse público, não representando ofensa às finanças municipais. Assim, voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal de Itaberá, 25 de junho de 2015. Everaldo Aparecido de Carvalho, secretário. Os vereadores membros. Decisão. Voto aos demais membros da comissão pelas conclusões do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 25 de junho de 2015. José Pedro dos Santos, presidente. José Vanderlei Barreira, convocação, primeiro suplente. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, referente ao projeto de lei do Executivo número 25/2015. Autoria Executivo. O vereador secretário. Relatório. A propositura em referência que autoriza a concessão de subvenção social à Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Itaberá, APAI, CNPJ número 60.124.039/00001-42 e de outras providências. Voto. No aspecto meritório, tenho que a propositura representa investimento cuja realização atende ao interesse público. Voto pela aprovação de acordo com o parecer jurídico. Câmara Municipal de Itaberá, 25 de junho de 2015. José Pedro dos Santos, secretário, e os vereadores membros. Voto aos demais membros da comissão pelas conclusões do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 25 de junho de 2015. José Vanderlei Barreira, presidente, e Odair Oliveira Mota, membro. Coloco em discussão o projeto. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e contrários se levante. Está aprovado. Solicito a leitura do parecer das comissões favorável à aprovação do projeto de lei número 26 de autoria do Executivo com a emenda a ele proposta. Nós vamos ler a emenda primeiro. Antes do parecer das comissões, vamos fazer a leitura da minuta de emenda substitutiva ao projeto de lei número 26, de 19 de junho de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação, PME, e da outras providências. Artigo 1º. Fica aprovado o Plano Municipal de Educação do município de Itaberá, PME, com vigência por 10 anos, a contar da publicação desta lei, na forma de seu anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no artigo 8º do Plano Nacional de Educação, PNE, aprovado pela Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014,
e no artigo 153 da Lei Orgânica do Município de Itaberá. Artigo 2º. São diretrizes do PME para a orientação do Sistema Municipal de Educação, SME, e das parcerias firmadas pelo município, consoante suas atribuições e competências. 1. Erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e não discriminação. 4. Melhoria da qualidade da educação. 5. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. 6. Promoção da educação em direitos humanos e a sustentabilidade socioambiental. 7. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. 8. Promoção humanística, cultural, científica e tecnológica. 9. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação resultantes da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento da educação infantil e da educação inclusiva. E 10. Valorização dos profissionais da educação. Parágrafo único. O SME é integrado por 1. Educação infantil e 2. Educação de jovens e adultos, EJA, anos iniciais. Artigo 3º. As metas previstas no anexo desta lei dirigem-se ao SME para orientação do desenvolvimento dos programas educacionais de sua alçada e, quanto aos sistemas de ensino que não o integram, dirigem-se à orientação dos programas e ações auxiliares inerentes ao regime de colaboração entre município, Estado, Distrito Federal e União, dispostos no PNE. Parágrafo único. As metas e estratégias do PME, para o cumprimento das quais não haja orientação específica, deverão ser atingidas no prazo de vigência do plano. Artigo 4º. A execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas realizados pelas seguintes instâncias. 1. Secretaria Municipal de Educação. 2. Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistente Social da Câmara Municipal e da Câmara Municipal. 3. Conselho Municipal de Educação. 4. Comissão de Monitoramento do PME. E 5. Conferência Municipal de Educação. Parágrafo 1º. A Comissão de Monitoramento do PME será formada por profissionais da educação e pais de alunos, tendo sua composição regulamentada por resolução da Secretaria Municipal de Educação. Parágrafo 2º. Compete ainda aos órgãos e instituições referidos no caput. 1. Divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações. 2. Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas do PME. 3. Analisar e propor a ampliação progressiva do investimento público em educação, podendo ser revistas as ampliações propostas conforme o caso, para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas do PME. Parágrafo 3º. A cada 2 anos, ao longo do período de vigência deste PME, a Secretaria Municipal de Educação, com o suporte de instituições de pesquisas ou de corpo técnico que especificar, publicará estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no anexo desta lei. Parágrafo 4º. A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência do PME e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas. Artigo 5º. O município promoverá, permitindo a colaboração com o Estado e a União, a realização de pelo menos 2 conferências municipais de educação até o final da década, com intervalo de até 4 anos entre elas, com o objetivo de avaliar e monitorar a execução do PME vigente e subsidiar a elaboração do PME do período subsequente. Parágrafo único. As conferências municipais de educação, com especial atenção
ao processo de elaboração do próximo PME serão realizadas com ampla divulgação com vistas a garantir a efetiva participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. Artigo 6º. Fica mantido nos modelos vigentes a sistemática de colaboração entre o município, o Estado de São Paulo e a União para a consecução das metas do PME e a implantação das estratégias a serem realizadas. Parágrafo 1º. As estratégias definidas no anexo único desta lei não excluem a adoção de medidas visando instrumentalizar a cooperação entre os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca. Parágrafo 2º. O SME deverá considerar as necessidades específicas das populações do campo e das populações com necessidades específicas, asseguradas a igualdade educacional e a diversidade cultural. Parágrafo 3º. Para garantir a igualdade educacional, o município deverá considerar o atendimento às necessidades específicas da educação especial, assegurando um sistema inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino afetos ao SME. Artigo 7º. O PME abrangerá prioritariamente o SME, definindo as metas e estratégias que atendam às incumbências que lhe forem destinadas por lei. Artigo 8º. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais do município deverão ser formulados de modo a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do PME, a fim de viabilizar sua plena execução. Artigo 9º. Até o final do primeiro semestre do 9º ano de vigência deste PME, respeitado o princípio da gestão democrática da educação pública, o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo o projeto de lei referente ao PME a vigorar no período subsequente, que incluirá diagnóstico em suas justificativas e diretrizes, metas e estratégias em seu conteúdo. Artigo 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Passaremos agora ao parecer das comissões de Justiça, Legislação e Redação referente à emenda substitutiva ao projeto de lei do Executivo número 26/2015, de autoria do Executivo. O vereador secretário, relatório, a propositura em referência que aprova o Plano Municipal de Educação e de outras providências, voto. Tenho que o projeto está conforme a legislação vigente e não enfrenta obstáculos na Constituição da República, recebendo parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A propositura em si não encerra ofensa a nenhuma legislação superior, não cabendo a esta comissão, no caso, ponderar sobre aspectos meritórios, desnecessário implemento de correções da redação. Assim, voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal de Itaberá, 25 de junho de 2015, José Vanderlei Barreira, secretário, e os vereadores e membros votam os demais membros da comissão pelas conclusões do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 25 de junho de 2015, Antônio Camargo de Oliveira, presidente, Jair Briene Sobrinho, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, referente à emenda substitutiva ao projeto de lei do Executivo número 26/2015, autoria Executivo. O vereador secretário, relatório, propositor em referência que aprova o Plano Municipal de Educação e de outras providências, voto. Tenho que o projeto está conforme a legislação financeira federal e tem suporte na legislação orçamentária municipal, recebendo parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A despesa criada não aparenta discrepância ao interesse público, não representando ofensa às finanças municipais. Assim, voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal de Itaberá, 25 de junho de 2015, Everaldo Aparecido de Carvalho, secretário, os vereadores membros, decisão, voto, os demais membros da comissão, pelas conclusões do secretário relator.
Câmara Municipal de Itaberá, 25 de junho de 2015, José Pedro dos Santos, presidente, José Vanderlei Barreira, convocação, primeiro suplente. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, referente à emenda substitutiva ao projeto de lei do Executivo número 26/2015, autoria Executivo, vereador secretário. Relatório. A propositura em referência que aprova o Plano Municipal de Educação e de outras providências. Voto. No aspecto meritório, tenho que a propositura representa investimento cuja realização atende ao interesse público. Voto pela aprovação de acordo com o parecer jurídico. Câmara Municipal de Itaberá, 25 de junho de 2015, José Pedro dos Santos, secretário, e os vereadores membros votam, os demais membros da comissão pelas conclusões do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 25 de junho de 2015, José Vanderlei Barreira, presidente, Odair Oliveira Mota, membro. Coloca em discussão esse projeto com a emenda. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e contrários se levantem. Está aprovado o projeto. Não havendo mais matéria a ser deliberado, deixo novamente a palavra livre ao vereador que dela queira fazer uso. Senhor presidente, me permita usar a palavra aqui do meu assento. Dizer que nessa última sessão, antes do recesso parlamentar, e com uma atuação maciça da sociedade em seus diversos segmentos, nós acabamos de aprovar por unanimidade esse anexo, esse projeto de lei número 26, com o anexo único, em que teve realmente a participação de diversos segmentos que nos prestigiaram e nos ajudaram a formatar essa lei, emendar essa lei, e que agora, aprovada, segue para o Executivo para que ele a sancione, que ele a promulgue. Deixar aqui o meu respeito a todos aqui que aqui vieram em exaustivas reuniões e que ficou próximo do ideal com os anseios de todos vocês no que tangia a tantas polêmicas desse referido projeto, que Itaberá, a partir de agora, assim que sancionada a lei, estará de acordo, estará em dia com o governo federal, com o MEC, para os recursos futuros que virão via Fundeb, via convênios diretos da União e do Estado para com Itaberá, através dessa estratégia. Se porventura algo ocorrer que o prefeito venha, por mérito, que ele considere não sancionar essa lei, ela voltará a essa casa, que tenho certeza, como por unanimidade nós votamos favoráveis a essa lei, nós derrubaremos o veto do prefeito, com toda certeza também por unanimidade. É isso. Fato que acho que não ocorrerá, mas de toda forma a Câmara cumpriu sua parte e meus companheiros aqui, eu que represento diretamente a educação, comovido com todos meus colegas, deixo aqui meu agradecimento pessoal, e enquanto aqui estiver, e nessa casa aqui, temos certeza absoluta que a palavra municipalização não terá êxito. Obrigado. A palavra continua livre.
Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora Patrícia, senhoras, senhores aqui presentes, eu quero iniciar falando de que muitos comentários rolou aí pela internet e no boca a boca com a companheirada, e até insinuando, dizendo que esta casa iria votar um projeto de lei modificado daquilo que era discutido com os grupos que aqui apareceram para fazer parte das discussões. E no primeiro encontro que a gente teve no gabinete dessa presidência, nós já deixamos claro que a municipalização não faria parte desse projeto de lei. Surgiu posteriormente um movimento da igreja, e que isso foi a nível nacional, na questão da discussão de gênero, e que queriam apenas que retirasse a palavra gênero do projeto de lei, o qual foi motivo de muito enfrentamento em grande parte do país, onde o enfrentamento político com o enfrentamento religioso se deu num campo de debates, e que a palavra gênero continuou dentro dos projetos aprovados em grandes partes dos estados brasileiros. Então, entende esse vereador que foi uma oportunidade em que a igreja teve para inserir dentro do campo político. No nosso município, atendendo às tendências religiosas, esses vereadores concordaram em retirar a palavra gênero, de forma que, atendendo ao anseio dos professores com relação à municipalização, que não mais faria parte do projeto de lei, e que também não estaria no campo das religiões, a discussão da palavra gênero, que é muito amplo. Acho que nós aqui não estamos preparados para entrar num debate dessa natureza, tanto que ele surgiu no meio das comunidades de forma equivocada. Não foi passado da forma correta como seriam as discussões. Dito isso, a gente ouviu aqui nesse plenário de que tem vereador que não gosta de professor. Eu acho que foi de uma infelicidade rara quando se coloca dessa forma a palavra não gostar. Eu acho que ele pende a forma com que cada um expressa a sua ideia. Cada um vê de uma forma, e isso não entra a palavra gostar. Nessa tribuna, esse vereador já defendeu os professores de todas quanto foi maneiras. A imprensa paulista não divulgou o massacre que foi feito em São Paulo pelo governador Alckmin, do PSDB, onde manda na justiça e conseguiu uma autorização para não pagar os professores que estavam reivindicando um direito justo. Porque professor hoje, ele aposentando, vai ser muito mais difícil se manter do que um rural aposentado. Porque o nível da classe social é muito maior. E com isso, ele achatou os professores. Eu estive em São Paulo sábado, em um debate político, e lá estavam alguns professores, amigos meus, de que foram, inclusive, para a porta da Rede Globo, e diziam: olha, nós estamos aqui, por que vocês não mostram nós?
Nós estamos aqui para reivindicar o que é de direito nosso. E foram atacados com bomba de gás lacrimogêneo na porta da Rede Globo. Se vocês pegarem a informação passada por esse vereador da conduta do governador Richa do Paraná, também do PSDB, que colocou a tropa de choque para atacar os professores. E foram 392 professores machucados a bala, a cacetetes e outros tipos de ataques. Esse é a forma que o PSDB administra o trabalho dos professores. É assim que o governo PSDB faz com a classe dos professores. É só os senhores pegarem as informações corretas e vejam quem que é contra os professores. Os senhores e as senhoras estavam com medo da municipalização. Aqui tem escolas municipalizadas. Quem municipalizou essas escolas foi o governo do PSDB. Foi o senhor Osni Cardoso, que era o prefeito, juntamente com o senhor Walter Sérgio, que era o presidente da Câmara, e também com o senhor Alex Lacerda, que era o primeiro secretário e que estava ajudando a municipalizar toda a educação aqui em Itaberá. Se os senhores e as senhoras professores não sabem, esse é um projeto do PSDB, a municipalização. E no estado de São Paulo, mais de 80% dos municípios são municipalizados. E a resistência da não municipalização em Itaberá partiu do ex-vereador do PT, Chico Feitosa, que em apoio ao não do PT, do Chico Feitosa, o ilustre vereador Vanderlei Barreira vestiu a camisa e também foi contra a municipalização do ensino aqui em Itaberá. E que estava na mesa de votação, quando vocês ficaram sabendo que ia ser municipalizado as escuras, no governo PSDB de Itaberá. E quem derrubou o projeto de municipalização daqui de Itaberá foi o presidente Pedro Quarentém e o ex-vereador Endrigo. Foram os dois que foram para São Paulo em apoio com o Chico Feitosa e o Vanderlei Barreira e derrubaram a municipalização em Itaberá. Então é importante que os senhores e as senhoras tenham conhecimento do nosso passado, tenham conhecimento das verdades que acontecem aqui, que a gente não trabalha aqui com boatos, a gente trabalha com responsabilidade. Esse projeto de lei não deve ter atendido aos anseios de todos os professores, mas ele está muito próximo, está muito perto daquilo que vocês angariavam. E tem mais, ainda dentro desses 2 anos, vocês poderiam estar discutindo e melhorando esse projeto, que ainda dá tempo, não é porque aprova hoje que não faz mais nada. Quero dizer para vocês, que se tem alguém que defende a classe dos professores, é esta casa, como um todo. Foi unânime o pessoal aqui a defender vocês, e não trabalhar com boatos. Nós trabalhamos ouvindo o povo, nós abrimos essa casa que é de vocês, e portanto, quando vocês tiverem problema, tem que trazer para nós, tem que vir discutir junto, porque quem vai responder e sofrer os problemas lá na frente é vocês, não é quem aprova aqui. Portanto, é importante que vocês participem das discussões para não ter que reclamar depois e dizer estamos sofrendo por causa daqueles vereadores. E isso, enquanto eu estiver aqui, vou defender a abertura dessa casa para vocês. Chamar o povo, está na internet, venham conversar com a gente. Que venham os segmentos, não só os professores, que venham os funcionários públicos, que venham as igrejas e vamos debater tudo aquilo que acham que pode prejudicar no futuro qualquer decisão tomada por essa Câmara. Muito obrigado. Falar continua livre. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, nobres da mesa, nobre vereadora.
Eu queria usar a palavra livre hoje, presidente, para mim pedir desculpa aos professores, que na sessão anterior teve 3 vereadores da mesa que divulgou ao voto a questão dos professores da votação do projeto de hoje, e eu acabei não falando nada, mas eu queria deixar claro aos professores, e tem muitos professores que estão aqui hoje que conhecem eu, tem a Eliane que participa lá das escolas nossas do estado, eu jamais seria contra uma escola onde tem dentro do meu bairro, e ela sabe do trabalho que tem lá dentro do bairro, conhece, então eu defendo essa questão. Conheço até os projetos que as escolas do estado hoje, elas sofrem reforma todos os final do ano, então não tinha nem como, até que surgiu um comentário aí, e foi até para a rede aí, foi motivo aí de crítica aí no dia da audiência pública, o professor pegou num canto ali, mas não sou contra, como os vereadores também não era contra, então queria aqui me desculpar a vocês. É só isso, senhor presidente. A palavra continua livre. Não posso deixar de falar também, que o vereador Serrinha falou até o meu nome lá. A gente foi eleito, foi em 2000, era o Osni que era prefeito, a dona Nilce vice, e na época o Jair, Brienne, eu, o Vanderlei, Alex, Walter. E em janeiro de 2001, fevereiro de 2001, foi concedido à dona Maria Sueli a comenda Pedra Brilhante, que era a dirigente de ensino da regional. Após isso, foi em setembro, entrou o projeto de lei de municipalização em nosso município. E foi discutido e aí indo para votação. Isso eu não posso deixar falar. O vereador do PT era o Chico Feitosa. Na última hora ele falou, viu, esse projeto está municipalizando o ensino de Itaberá. Aí o Vanderlei Barreira já comprou a briga, falar assim, e foi tirado de pauta o projeto nesse dia. Aí a municipalização já começou, que essa dona Maria Sueli, que recebeu a comenda, já começou fechando a escola Alberto Pereira, que todos vocês sabem disso, foi a investida da municipalização. E foi fechada essa escola e todas as crianças de primeira a quarta série iam estudar na Santa Inês. Nessa discussão, o povo veio para a Câmara, que era lá embaixo, a gente começou essa mesma discussão e a briga, e foi com a ajuda da população que a gente chegou à decisão. E o Chico falou, não, os 2 vereadores na época, que era do PSDB, era eu e o Indrigo. Aí foi decidido que eu e o Indrigo ia para São Paulo conversar com o Goldman, que é um excelente deputado, hoje não é mais. Chegamos lá, falei para o Goldman, falei, não, a gente quer uma reunião lá porque a comunidade, os professores não querem municipalização. E o Goldman falou para mim, olha, Pedro, você que sabe, mas é programa de governo do PSDB. Você vai bater de frente com o programa de governo do PSDB? Falei, vou, porque os professores e a comunidade não querem municipalização em nosso município. Aí foi que a gente teve a reunião lá em São Paulo, de lá o secretário ligou, obrigando Maria Sueli que abrisse a escola Alberto Pereira, que na volta a gente chegou, estava lotada a escola de pais de aluno e professor. Foi uma batalha de todos os vereadores na época, e a gente não deixou que acontecesse a municipalização. Então tem gente que critica e fala, eu não quero que municipalize, estou correndo atrás, mas na época ficou quietinho, e se não fosse um vereador chamado Chico Feitosa, primeiramente, a municipalização tinha acontecido em Itaberá. Falaram aqui que a gente não gosta de professor, que era para ver, se não gosta dos professores, pelo menos olhe nos pais, no aluno. Se a gente não gostasse de professor, em 2001, nós não estávamos nessa batalha e não deixando municipalizar. Então,
Pode ter certeza, professores. Nunca, enquanto eu estiver aqui, a palavra municipalização escondidinha não vai entrar e não vai ser municipalizado o ensino em Itaberá. Muito obrigado, boa noite a todos.